Olá pessoal, estamos aqui com a aula 8 do curso de Team Developer, conceitos básicos, e nessa aula 8 nós vamos aprender a trabalhar com Table Window, porém utilizando classes de Table Window, ok? Vamos fazer uma classe de Child Table Window e vamos popular essa classe, popular essa Child Table Window com um método simples de utilização de classe. Posteriormente a gente vai tornar esse método mais sofisticado, mas inicialmente um método simples. Basicamente nós vamos fazer uma classe de Child Table que vai poder ser populada e feito manutenção e tudo mais. Nessa aula nós vamos nos concentrar apenas no populate e na possibilidade dessa classe considerar múltiplas colunas. Então será uma Child Table com múltiplas colunas e nós vamos fazer a carga dos dados, vamos fazer o populate. Essa classe terá os seus serviços de parametrização do populate, nós vamos parametrizar o populate e vamos fazer, como eu falei, a codificação simples com a Child Table. Tá? Vamos tentar utilizar também um pouco dos recursos que aprendemos com as listas, certo? Então, basicamente teremos uma estrutura similar a essa aqui. A GWTBL é a classe pai, a CTBL Manute é a classe filha, e a CTBL Manute vai ser a classe que vai ser instanciada lá no formulário. Tá certo? A GWTBL é a classe que vai conter os métodos comuns de manuseio de Child Table. Então, qualquer método que a gente achar que toda Child Table deve ter, nós vamos codificar nessa classe. Como por exemplo, depois que a gente limpa a Child Table de uma consulta que realizamos, a gente quer limpar a Child Table, então ela tem um método de reset. Esse método ficaria na GWTBL. Se eu quiser inserir uma linha na grid, por exemplo, eu quero abrir uma linha nova e já posicionar na primeira célula dessa linha nova, então esse método também ficaria na GWTBL. E exemplos de método que ficaria na CTBL Manute seriam os métodos referentes à manutenção dos dados, tipo populate dos dados, o update, insert e delete desses dados ficaria na classe CTBL Manute, tá certo? Então teremos aí duas classes com essa herança e a instância vai utilizar a CTBL Manute. Esse exemplo é um exemplo bastante simples, vamos tentar codificá-los aí de uma forma bem simples, mas ainda tentando lembrar um pouco do exemplo que fizemos nas listas, tá certo? Então vamos lá, vamos para a prática dos conceitos aí dessa aula. Inicialmente vamos criar as duas classes que vamos trabalhar com a tabela. Então vamos lá para o nosso fonte, que é o fonte de classes. Estou aqui com as classes, vamos criar as classes da Table Window referente à classe da aula 8. Então vamos criar aqui a General Window Class, que é a GWTBL, onde vamos codificar aí os métodos básicos de manuseio da table, e vamos fazer também a Child Table Window, Child Table Class, que é a CTBL Manute. Ela vai fazer a manutenção de dados na grid, né? Na Table Window. Fazer aqui o derived from para GWTBL. Então elas já estão ligadas, já estão aí linkadas, né? digamos assim. Então método que, por exemplo, a gente faria na GWTBL, vamos colocar aqui o método, por exemplo, o método de reset. O reset seria um método que a gente poderia codificar aqui.
Mais uma vez eu estou só usando exemplos, tá certo? Então, talvez na prática isso não fosse um bom exemplo, mas assim, para didaticamente, para ficar claro o conceito, acho que é um exemplo bem legal. Então aqui eu posso, sempre que eu quiser limpar a minha grid, eu vou usar esse método. Sempre que eu quiser inserir uma nova linha também, eu vou eu vou usar um método aqui, add linha. Vai facilitar aquela inclusão de linha para a gente, porque já vai numa única chamada de um add linha, nós já vamos inserir uma linha nova, mover o foco para a primeira célula dessa linha que nós acabamos de inserir. Então é um exemplo legal também. Vamos fazer aqui saltbl insert row. A gente já fez isso aqui algumas vezes, né? Saltbl insert row na tabela atual é o max row. TBL max row vai inserir aqui set end linha. Então inserimos uma linha na grid, ok? Vou inserir aqui a função, inserir aqui a variável n linha. Eu estou usando exemplos de coisa que a gente já fez para poder vocês irem entendendo o conceito, tá? Então aqui ficam os métodos genéricos de uma grid. Aqui é para inserir uma nova linha. Então aqui eu já inseri a linha, vou mover o foco para ela agora. Saltbl set focus cell. Eu quero setar o foco para a célula. Eu tenho que setar o foco para a primeira célula. Então aqui é o handle da tabela e aqui vai ser o número da linha, n linha. E aqui é o handle da coluna. Isso aqui é bem interessante. Então aqui é o h coluna. Eu não sei quem é essa coluna. Veja que eu estou codificando de uma forma genérica. Isso é a classe genérica para todas as tabelas, todas as child table. Então não tem como eu saber quem é a primeira coluna dessa child table. Isso é legal e vai trazer assim mais conhecimento para vocês sobre o Team Developer. Então vamos descobrir quem é essa coluna aí mais tarde, tá certo? Então aqui eu não vou setar nenhum parâmetro. E estamos aqui aguardando a definição aqui dessa H coluna. A gente vai saber o que é essa H coluna aí depois, certo? Quando a gente for utilizar o add linha, eu vou fazer essa codificação para vocês. Eu quero primeiro passar uma geral dando o exemplo de tudo que a gente vai fazer. Então, na GWTBL são métodos genéricos da child table. E na CTBL Manute são métodos específicos de manutenção. Então aqui eu vou inserir o nosso famoso populate. O populate que vai executar o populate de qualquer tabela do banco de dados. Não interessa qual é a tabela, a gente vai parametrizar isso aí. Mas nessa aula aqui nós vamos parametrizar de uma forma um pouco mais simples. Então vamos fazer logo aqui o populate. Nós vamos precisar aqui da conexão. Então eu vou precisar de um handle de conexão. E eu vou fazer o populate. A gente já tá habituado com o populate, né? É o saltbl populate, que vai popular o handle item, que é a tabela atual, né? E aqui é o OSQL, que é o nosso objeto de conexão, que vai dar um handle para a gente. E aqui nós vamos usar um comando, esse comando. Aqui é a grande chave aqui dessa questão, né? Aqui vamos colocar o tbl full. E quem é o scomando, né? O scomando é a grande incógnita, porque essa classe de tabela vai fazer um populate de qualquer tabela, não interessa qual é a tabela do banco, ela vai ter que fazer. Então eu preciso saber quem é o comando, eu preciso montar o comando aqui.
Como esse nosso primeiro exemplo de classe com table window, eu estou querendo fazer ele de uma forma simples, vamos fazer o seguinte então. Vamos aproveitar aqui, vamos utilizar um recurso de latebound do Team Developer. Mais uma vez, né? Nós já tínhamos usado ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma função select que vai retornar o string. Ok? Essa função select, nós vamos chamá-la aqui, ó, .select. Ok? .select. Eu vou compilar aqui a aplicação para ver se tem algum erro. Não, tudo bem, né? Interessante isso aqui, ó. Nós temos uma função select que retorna string, mas ela não está fazendo absolutamente nada. E ela é usada na função populate. A populate está populando a tabela atual usando o select que essa função vai retornar para a gente. Só que ela não retorna nada. Qual é a ideia por trás disso? A ideia é fazer com que a própria instância determine quem é o select que a gente quer utilizar. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos agora então lá para a instância, certo? Eu vou salvar isso aqui, vou abrir uma aplicação 8 vazia, que eu tenho aqui, uma aplicação vazia. Ela vai fazer já o file include das classes, então significa que minha classe de tabela já está aqui. E então vamos lá, vamos fazer um formulário frm as tabelas simples, ok? Mais uma vez, conforme aconteceu também na aula 7, eu vou pedir para vocês trazerem para essa classe aqui, para esse app8, trazerem todos os recursos de login, tá certo? Traga tudo que está lá sobre login, a janela de login, a chamada e tudo mais. Vamos apenas desenhar aqui então uma aplicação bastante simples, tá certo? Onde vamos ter uma grid. Então vamos lá, vamos fazer a nossa grid. É a child table da classe manute. Vou fazer uma child table da classe de manutenção aqui, ó. Tá certo? Lá nós vamos trabalhar com a tabela de clientes teste, não é isso? Então vamos lá, trabalhar com a classe, com a tela de clientes testes. Ela vai se chamar aqui, ó, clientes. E vamos definir algumas colunas, só para relembrar aqui, a nossa classe de clientes teste tem essas colunas. Vamos colocar a chave primária, coluna nome, certo? Vamos colocar algumas colunas e é importante a gente colocar aqui o município, tá? É importante colocar o município. Então vou fazer assim, ó, para a gente se lembrar aqui dos nomes das colunas. Então, vamos lá. A primeira coluna é o código. Coluna normal, qual código. Vamos ter uma outra coluna também que é qual nome. E uma outra que vamos já pular direto para o município, tá certo? Que é o code. Code. Município FAT. Qual código município FAT? Ela vai ser utilizada para filtragem. Nós vamos filtrar por código município FAT. Vou dar uma organizada aqui no título dessas colunas. Essas colunas estão sem título, então vamos colocar o título dela. Coluna, essa aqui é o município. Coluna nome e coluna código. Por enquanto a gente vai fazer apenas o populate dela, tá certo? Então veja, como é que está ficando o layout disso. Eu tenho as 3 colunas, tá? Essa coluna aqui é a coluna de código do município.
coluna de nome do cliente e o código do cliente. Essa aqui é o código do município, não é coluna drop-down, é a coluna do código do município. E como vamos fazer o populate dessa grid, né? Vai ter um botão aqui para fazer a consulta. É um pouco similar ao que a gente já fez antes, porém aqui nós vamos utilizar a classe, né? Então consultar. Vamos consultar. Clicou aqui, ele vai popular a Child Table. Então vamos lá. PB consultar. Clicou no botão, ele vai chamar call tbl clientes.populate, ok? Chamou a populate que a gente já codificou lá na classe. Perfeito. Agora está faltando apenas a gente falar, bem, como é que é o select dessa tabela aqui, né? Só para relembrar vocês, nós codificamos lá na classe de tbl manute o populate dela, e o populate dela chama o select com o ladybound, chamando aqui com o ladybound. Está vendo os dois pontinhos aqui na frente? Isso significa, acho que vocês vão lembrar, porque a gente já viu isso na aula de classe de listbox. O ladybound faz com que o Centura mande, né, vá buscar a execução dessa função na instância. Então nós vamos lá na instância, vamos declarar aqui, ó, uma função chamada select. Aqui, ó, select. Veja, ela já vem com o retorno dela string preparado. O que nós temos que fazer aqui é extremamente simples. Retorno o select. Select, código, nome. E esqueci o nome da coluna lá. Código município FAT. Código município FAT. Into o nome dos objetos meus aqui do banco de dados, da minha Child Table. Então vamos lá, é a FRM classe. Lembra que eu preciso colocar o nome completo, né? tbl clientes ponto qual código, ok? Preciso colocar o nome completo do objeto. Meio que o nome e o sobrenome, né? Então pronto, tem o nome dele aqui. Vou fazer um copy aqui para poder agilizar, tá certo? Aqui no final é nome. E aqui no final é código município FAT. Então o select aí está ficando já pronto, né? Então, falta fazer aqui o from clientes teste, e falta fazer o filtro. O filtro aqui nós vamos fazer um pouco mais resumido. Vamos colocar aqui o swhere, ok? Não vamos fazer um filtro tão detalhado quanto aquele filtro que nós fizemos nas edições iniciais, tá certo? Vamos fazer um filtro aqui mais simples. Inicialmente vamos fazer sem filtro, só para vocês verem tudo funcionando, tá certo? Então aqui temos o select pronto. É um select simples, mas ele já linka o objeto do banco com o objeto visual. Essa função select ela é chamada por ladybound a partir lá da classe aqui, e isso vai fazer com que ela popule a Child Table. Estou aqui com a Child Table. Olha, apareceu um erro aqui, tem alguma coisa errada aqui na minha classe. Vamos dar uma olhada no que é isso.
tirar esse recurso aqui do Automatic Create, que ele está criando dois formulários, tá certo? Agora ele vai criar só um. Ele vai executar aqui. E eu, mais uma vez, esqueci de alterar lá na classe. As linhas estão lá embaixo. Ó. Aquele defeito que eu acho que a Child Table tem. Vou alterar aqui. Ó. A Child Table, atributo descartable. No. E aqui vamos colocar um número de linhas. Ok, agora ele já vai funcionar. Ok, então a classe está funcionando. Vamos fazer ele filtrar agora. Vamos fazer ele filtrar por município. Para fazer o filtro, vamos colocar aqui, ó, município. Isso vai ser já meio que um misto entre a aula anterior e a novidade dessa aula, que é a Child Table de forma automática, né? Então vamos colocar aqui, ó, o município. Tá aqui o município. Vocês lembram que para o município não precisa codificar nada, né? Ele já vem funcionando. O que eu preciso só é que quando eu clique aqui em um município, ele mova o código aqui para o data field. Então vamos lá, o data field vai se chamar código do município. E o meu combo vai se chamar simplesmente município. Ok? Então quando ele der um clique aqui, seta o data field código do município vai ser igual ao get código item selecionado. Ok? Então o código do município vai ter o item selecionado. E o meu select, eu vou ter dois selects. Na verdade eu vou ter dois selects. Se ele escolheu um filtro, eu vou filtrar pelo código do município. Se ele não escolheu, eu não vou filtrar. Então aqui eu vou ter dois selects. Vai depender do que ele fez lá, né? Se o data field código do município for nulo, retorna desse jeito, sem filtro. Se ele não for nulo, retorna com o filtro, tá? Código município fat igual ao, tenho que colocar sempre o caminho completo do nome do objeto. Aqui é o data field código df code, não é dentro do TBL cliente, não, eu estou fazendo errado aqui, ó. df code município, ok? Então se ele filtrou para o município, eu também vou filtrar o select. E se ele não filtrou, eu não vou filtrar o select, tá certo? Então salvo aqui, vamos compilar. Esse exemplo ele é um mix dos dois, do que a gente fez antes e do que a gente está fazendo agora. Eu estou utilizando já o município para filtrar aqui, ó. Se eu fizer assim, eu trago todo mundo, não vou filtrar por município nenhum. Se eu escolher um município aqui, nem sei qual que eu vou escolher aqui, Abaeté, não deve ter cliente nenhum em Abaeté, vamos escolher um outro aqui, Recife. Aí, os clientes de Recife, tá certo? Então esse é um exemplo bem interessante e simples de como fazer para a nossa Child Table funcionar de forma parametrizada.
O parâmetro aqui da Child Table é extremamente simples, a gente já está passando o select completo. A gente passa o select pronto já completo. Esse é o modo mais simples de se fazer isso, tá certo? Mas esse modo funciona para fazer o insert, update e delete também, tá certo? Então justamente eu fiz o populate e eu gostaria que vocês seguissem esse mesmo exemplo e fizessem os demais. Vamos dar uma olhada nas atividades aí, qual é a atividade que a gente pede para fazer referente a essa aula. Como atividade complementar, então vamos fazer basicamente o que eu fiz nessa aula, essa explicação que eu fiz, porém vamos acrescentar uma pequena funcionalidade, tá? Então vamos lá, primeiramente codificar as duas classes, codificar a classe GWTBL e vamos codificar também a classe CTBL-Manute, com esses métodos que estão aí, tá certo? O reset, o add, o populate e o atualizar. Para o atualizar, vamos considerar apenas o update, por enquanto, tá certo? O método de fazer esse update é o mesmo método que a gente fez o populate, tá? É só para vocês praticarem. No arquivo app8, vamos codificar uma janela, como eu fiz, e fazer lá um populate na Child Table TBL clientes, tá certo? Fazer a filtragem pelo código do município, utilizando essa classe aí que a gente desenvolveu na aula anterior. Você pode escolher se vai usar um combo de município ou a classe de listbox de município, fica à vontade. O importante é fazer também aquela filtragem pelo código do município de faturamento, tá? E depois permitir que faça o update também, tá certo? O update é muito simples, o usuário vai poder digitar uma alteração lá na própria tabela e depois ele vai clicar no botão update e você vai rodar o update usando a mesma técnica que a gente usou para o populate. É bastante simples. Então esse é uma introdução, digamos assim, ao uso de classes com a Child Table, tá certo? Então pratiquem lá com essa atividade e a gente se encontra logo mais para avançar ainda mais aí nesse exemplo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, bons estudos aí e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.